Olá malta, bem-vindos a mais uma breve introdução a um jogo. O jogo que eu escolhi hoje é o Android. Este jogo é um jogo muito estranho. Vou ser sincero, é um jogo que é muito estranho porque é um jogo que tem possivelmente um dos melhores temas que eu já vi num jogo destes. E acaba por ser um jogo muito complexo. Portanto, tem muita informação, tem muitas regras, tem muita coisa a acontecer e digamos que é um pouco absorvente em termos daquilo que nós conseguimos perceber em relação ao jogo. Vou tentar explicar mais ou menos como é que o jogo funciona. Antes de tudo, vou começar pelo tema. Este jogo, o tema deste jogo é num futuro distópico, num ambiente de cyberpunk, ocorreu um homicídio e nós somos investigadores, com variados motivos para fazer a investigação desse homicídio, para que nós queremos resolver e ganhar o jogo. Portanto, este jogo ganha-se com pontos de vitória. Portanto, isto é um Eurogame, na realidade, apesar de ter um tema muito forte e um tema narrativo muito forte. Mas é um Eurogame. Isto é um jogo que vamos ganhar através de pontos. Portanto, eu vou começar por mostrar-vos aqui um pouco o tabuleiro. Portanto, o tabuleiro está dividido em várias partes. Temos aqui em cima, neste caso, é o timer do jogo. Portanto, o jogo vai decorrer em 2 semanas. Cada semana vai ter 6 dias. Perdão. Toda a gente sabe que é o domingo que não se trabalha. Então, toda a semana vai ter 3 dias e são marcadas através deste marcador que aqui está. Este marcador vai avançando e à medida que nós vamos avançando no jogo, vamos tendo novos dias com novas ações. Em cada dia de jogo, digamos assim, cada jogador tem direito a 6 ações. As ações são representadas em unidades de tempo, através desta folha. Nós temos aqui um marcador e temos 6 unidades de tempo e gastamos uma e vamos gastando até ficarmos com 0. Quando não houver mais ações, passamos para o próximo jogador. E toda a gente tem direito a 6 unidades de tempo. Algumas personagens até podem ter mais, mas depende um pouco da personagem em si. Portanto, neste caso em concreto, vou-vos mostrar também como é que funciona o tabuleiro, como é que o tabuleiro está dividido. Portanto, o tabuleiro está dividido em distritos. Cada distrito tem uma cor. A cor só é relevante para fazer a distinção entre distritos. Por exemplo, este distrito que aqui está, que é todo este quadrado, é o distrito vermelho. Aqui é o distrito azul. Ali temos um distrito verde e lá em cima temos um distrito preto e um distrito amarelo. Cada distrito é autónomo um do outro, mas fazem ligação. O tabuleiro está dividido também em 2 cidades. Portanto, isto na realidade, por isso é que ele é tão grande, isto na realidade tem 2 cidades. Tem aqui em baixo a cidade de New Angeles e tem ali em cima a colónia lunar. Temos uma colónia na Lua e nós conseguimos chegar à Lua através de um elevador espacial que foi construído na cidade. Esta cidade, na realidade, é um pedaço de território que foi comprado ao Equador, ao país Equador, e que os Estados Unidos decidiram criar uma megalópole corporativa e criar também um elevador espacial para podermos chegar à Lua. Neste caso, há uma espécie de... digamos que existe uma espécie de... Existem viagens diárias para a Lua. Portanto, basicamente, pensem nisto como... o elevador espacial, pensem nisto como um metro. É um metro da Terra para a Lua, só que pronto, é espacial. Como podem ver, isto passa-se num futuro relativamente avançado, em termos tecnologicamente, e, como não sei se eu já disse, mas posso voltar a repetir, é um jogo que na realidade representa um filme no ar. Okay? Nós somos, além de um investigador, somos também o diretor, o realizador de um filme e estamos a tentar garantir que a nossa história avança na melhor forma possível. Para exemplificar como é que funciona o jogo, cada jogador vai ter uma personagem. Existem 5 personagens no jogo. Temos aqui o Louis Blaine. O Louis Blaine é um polícia corrupto. Claro, há sempre um polícia corrupto nos filmes, como toda a gente sabe. E o Louis Blaine depois vocês têm aqui atrás, tem um pouco da história do Louis Blaine e tem também aqui alguns NPCs que são as relações interpessoais do Louis Blaine. Eu já vou explicar como é que isto entra em jogo, mas o Louis Blaine tem também aqui uma preparação inicial, portanto tem aqui de facto algumas coisas com que começa, e tem também
Tem também aqui um marcador, um pequeno marcador, que vai ser usado para avançar ou para ali ou para ali mediante a necessidade, que eu também já vou explicar como é que funciona. Todas as personagens têm também 3 baralhos. Têm um baralho de cartas positivas, que são estas. Estas cartas positivas são todas boas, portanto, têm ali um custo, e este custo é representado, como eu disse, por este marcador. Portanto, temos aqui um custo de 4, significa que nós, para conseguirmos jogar esta carta, temos de avançar este marcador 4 espaços para a direita. Como não temos 4 espaços, avançamos o máximo possível e cobrimos a diferença descartando cartas destas que tenhamos na mão. Portanto, se quisermos mesmo jogar esta carta, que é muito boa, que nos dá coisas muito boas, temos de fazer isto. Okay? Portanto, uma das coisas também, todas as personagens vão funcionar da mesma maneira. Portanto, outro baralho que existe é um baralho negativo. Existe um baralho negativo para cada personagem e funcionam exatamente da mesma maneira. Perdão. E agora perguntam vocês porque é que nós haveremos de querer jogar cartas negativas. Na realidade, nós não queremos. Na realidade, o que nós queremos jogar é cartas negativas da outra personagem. Nós temos ali uma outra personagem, cujo baralho é exatamente igual. Portanto, este baralho vai ser jogado pelos outros jogadores. Portanto, nós não queremos que isso aconteça. Mas podemos jogar cartas deste jogador, sendo que, se tivermos esta carta na mão, podemos jogá-la. Esta carta vai custar 2 de karma positivo. Isto é representado por karma, digamos assim. Karma positivo, sendo que pegamos na informação, temos aqui o marcador, temos 2 de karma positivo, podemos avançar para aquele lado e poder recuperar o nosso karma para podermos jogar outras cartas positivas. Portanto, isto é um elemento de Take That que existe neste jogo. Acaba por ser um pouco obrigatório, porque se apenas usarmos cartas se apenas pagarmos cartas descartando o que temos na mão, a certa altura não vamos conseguir fazer grande coisa. Portanto, acaba por ser uma necessidade. Não é que seja obrigatório usarmos as nossas ações para fazer isto, porque existem muitas outras ações, mas é uma das possíveis. Eu já vou concentrar-me um pouco mais nas ações. Vocês têm também aqui um terceiro baralho, que é este. Este baralho representa as histórias. Estão aqui 3 histórias possíveis, 3 histórias encadeadas. E este baralho nós escolhemos, ou neste caso tiramos uma à sorte. E na realidade nós começamos sempre com uma carta destas em jogo. Neste caso temos o On the Take. Esta carta significa que é uma história, basicamente é a nossa vida social que está a acontecer ao mesmo tempo, enquanto estamos a fazer a investigação, e esta carta vai ter 2 opções possíveis. Ou vai acabar bem, ou vai acabar mal. Portanto, e ao acabar bem ou acabar mal, depois vamos, dependendo da carta que nós conseguirmos completar, portanto, ou completamos a parte boa ou completamos a parte má, a seguir vamos buscar a carta correspondente, portanto, We Need to Talk. Temos então aqui esta carta e colocamos esta carta em jogo e já temos aqui a continuação da história, que mais uma vez vai ter um desfecho negativo ou um desfecho positivo. Portanto, isto é uma coisa que vai acontecer neste jogo. Nós vamos ter ao longo do jogo 2 histórias. Cada personagem vai ter 3 histórias. Nós vamos ter 2 para resolver. Uma história na primeira semana e uma história na segunda semana. Portanto, primeira semana, segunda semana, temos histórias diferentes e, mediante o desfecho da história, pode dar coisas positivas ou pode dar coisas negativas. Portanto, isto é uma espécie de mini roleplay ou uma espécie daquelas aventuras fantásticas, se bem se lembram, em que nós escolhíamos para onde é que nós íamos, mas temos de fazer por isso. Neste caso temos de conseguir. Também já explico como é que funciona toda essa parte. Este jogo vai funcionar, como eu disse, à base de ações. Nós vamos ter então aqui uma folha destas, com este marcador. Cada personagem vai ter 6 unidades de tempo e pode fazer várias coisas. Portanto, as unidades de tempo são usadas para fazer estas ações que aqui estão. Para podermos
fazer as ações que ali estão. Como eu disse, quando é a nossa vez de jogar, nós simplesmente gastamos unidades de tempo. Perdão. Ora, quais é que são as ações possíveis? Temos aqui a primeira ação, que é a ação de movimento. Portanto, move to a new location. Custa 1 de tempo. O movimento neste jogo tem uma coisa muito gira, que é estes marcadores. Estes marcadores, portanto, isto pertence à personagem, representa o nosso carro. O nosso veículo, a maneira como nós nos deslocamos. E a forma como isto funciona é muito giro. Nós colocamos uma das pontas deste compasso, digamos assim, no símbolo da localização onde nós estamos. Portanto, vamos imaginar que esta personagem está aqui. Colocamos aqui no símbolo desta localização, tem de ser mesmo obrigatoriamente um símbolo, e o raio de ação deste compasso é o sítio onde a personagem consegue chegar gastando uma unidade de tempo. Portanto, onde isto tocar é os sítios onde nós conseguimos chegar. Então, como podem ver, eu não consigo chegar ali àquela localização azul, porque o carro não chega, portanto, nenhuma unidade de tempo não consigo lá chegar, mas já consigo chegar ali. O que é mais perto. Como podem ver, é um pouco mais perto. Portanto, isto é uma mecânica que eu nunca tinha visto em nenhum outro jogo e não conheço nenhum jogo que utilize esta mecânica de movimento, este mecanismo, e é uma coisa muito, muito gira e muito única acerca deste jogo. Este jogo está carregado de mecanismos muito únicos. Temos também aqui outra possibilidade, que é o Follow-up Elite, também custa 1 de tempo. Como eu disse, nós estamos aqui a tentar resolver um caso, e o resolver um caso não é obrigatoriamente deduzir quem é que matou quem, porque nós temos noção, ou temos uma ideia de quem é que matou a personagem, quem é que matou, não a personagem, mas quem é que matou a vítima. Cada um de nós vai receber uma carta vermelha e uma carta azul, sendo que a carta azul corresponde a um suspeito que nós queremos que seja inocentado e a carta vermelha corresponde ao suspeito que nós queremos que seja culpado. Como podem ver, este suspeito vale 5 pontos se for inocente no final do jogo, e este suspeito vale 15 pontos se for culpado no final do jogo. Portanto, o nosso objetivo é garantir não só que esta pessoa é culpada, mas que esta pessoa é inocente. Na realidade, só pode haver um culpado. Portanto, nós queremos que esta pessoa seja culpada e queremos que esta pessoa seja inocente. Se se der o caso de esta pessoa ser culpada, não só não ganhamos os pontos correspondentes à pessoa ser inocente, como também não ganhamos os pontos correspondentes a esta pessoa ser culpada, porque esta pessoa, efetivamente, acaba por não ser culpada sendo inocente. É uma coisa que nós temos de fazer, e a maneira como nós fazemos isso é indo atrás das pistas. Como eu disse, fazer um follow-up elite. As pistas correspondem a estas coisas que aqui estão. Nós temos aqui 3 tipos de pistas, que eu vou mostrar aqui na folha de um suspeito. Nós temos aqui a folha de um suspeito. Esta aqui é EVSVA3TC. Isto basicamente é um androide de sexo. Portanto, é um robô que foi criado para sexo, como podem ver pelo estilo sedutor da personagem. E existem 3 tipos de pistas. Portanto, temos aqui o perfil do suspeito. E temos aqui pistas documentais, pistas testemuniais e pistas de ADN. Neste caso, nós temos aqui uma pista de ADN, o que significa que nós podemos usar aquela pista para colocar nesta personagem, mas se forem a ver, elas também têm 3 forças. Pode ser forte, pode ser normal ou pode ser fraco. Portanto, uma pista de ADN nesta personagem é fraca, porque, como eu disse, isto é um robô de sexo, logo o ADN não vai servir, porque ou eles são fabricados em série, ou os robôs não têm ADN. Portanto, não faz sentido colocarmos esta pista não faz sentido dependendo também do valor que a pista tem. Temos depois aqui outra personagem, temos o Noise, que é um hacker. Temos aqui o perfil da personagem, temos aqui as pistas testemuniais, são mais fortes. Depois temos aqui as pistas normais, que são as pistas de ADN, e depois temos as pistas fracas, que são as pistas testemuniais. Desculpa, as pistas documentais. As pistas documentais para um hacker obviamente não faz sentido, porque é um hacker. Portanto, elas podem ser manipuladas. E temos ali uma pista, como podem ver, temos aqui uma pista documental, portanto, uma câmara de vigilância, um registro online, qualquer coisa, um documento, digamos assim,
que incrimina aquela pessoa. Ou não. Como é que nós resolvemos as pistas? Normalmente temos de ir aos sítios correspondentes e gastar uma ação para poder resolver aquela pista. O que é que vai acontecer? Nós vamos aqui a este saco. Tem aqui muita coisa. Vamos aqui a este saco e tiramos uma prova. A prova tem... há vários tokens destes, vários marcadores destes. Esta prova tem um valor. Isto é um valor de 2. Significa que esta pista de ADN tem um valor de 2. E agora nós vamos decidir em qual dos 6 suspeitos é que nós vamos colocar esta pista. Sendo que esta prova vai ter de ser colocada no tipo de pista correspondente. Portanto, se for aqui na Eve, vamos ter de a colocar aqui, virada para baixo, para os outros jogadores não saberem, porque corresponde àquele tipo de pista, mas como podem ver é uma pista fraca. No entanto, se formos ao noise, colocamos aqui e já é uma pista normal. Portanto, o que nós queremos fazer é garantir que o noise é inocentado. Como podem ver, o noise se o noise for inocentado, ganhamos 5 pontos. Portanto, não queremos colocar esta pista que dá 2 de culpabilidade ao noise. Portanto, o que nós queremos fazer é provavelmente ir aqui a Deja Authorities e colocar na folha dela, que por sorte até é uma pista forte. Significa que nós encontramos vestígios de ADN da Deja Authorities naquele sítio. Nós estamos efetivamente a fazer uma investigação. Estas pistas vão, como eu disse, não sei se disse, mas vão de menos 5 a mais 5. O que é que acontece depois àquela pista que foi usada? Portanto, esta pista é dada ao jogador à nossa direita e o jogador à nossa direita vai ter de colocar num outro distrito. Neste caso, vai ter de colocar numa localização, vai ter de colocar num outro distrito, num outro distrito, numa localização da mesma cor, que neste caso uma localização azul, vai ter de colocar num distrito diferente e vai ter de colocar num distrito que não seja o sítio onde essa sua personagem está. Portanto, se aquela personagem estiver... onde aquela personagem estiver, não vai poder colocar. Portanto, esta pista não pode estar neste distrito, novamente. Portanto, vai ter de ser colocada ou vai para ali, ou vai para outro sítio qualquer. Na realidade, o que vai acontecer é esta pista vai ser colocada num sítio onde aquela personagem provavelmente vai ter melhores probabilidades de chegar. Obviamente que esta personagem pode colocar a pista aqui, neste sítio, mas não há nada que impeça a nossa personagem de, a seguir, gastar mais tempo e ir buscar outra pista, novamente, para ir buscar outra pista e mais provas. Portanto, nós queremos também tentar não ajudar os outros nossos adversários. O crime funciona sempre através de um cenário. Portanto, nós temos aqui a folha do crime. A folha do crime, o que tem aqui, tem o sítio onde o crime ocorreu. Portanto, o Evil at the Estates, que neste caso o crime foi aqui, no Rockville Estates. Tens aqui um pequeno texto sobre o crime e tem aqui algumas regras especiais. Portanto, neste caso, não tem. Temos aqui os suspeitos pela ordem de culpabilidade possível. Portanto, esta é a suspeita principal, é mais provável de ter sido ela, mas os outros também são suspeitos. Portanto, neste caso, sendo esta a suspeita principal, não significa que seja a culpada. Como nós já vimos, há cartas, nós vamos andar aqui a manipular isto para tentar garantir que estas personagens sejam culpadas mediante aquilo que nos dá jeito. Temos também 2 NPCs. Temos a repórter metediça, que se formos ao sítio onde ela está, ela automaticamente nos vai abordar e fazer com uma câmera à frente e fazer perguntas sobre o caso. E obviamente que nós não queremos isso. E temos aqui também o Buff, que também está numa localização, neste caso ela está aqui, o Buff, que está morto de medo de ser apanhado e ser morto por causa da conspiração. Sim, este crime provavelmente faz parte de uma qualquer conspiração. A conspiração é representada por aquele tabuleiro que ali está, este tabuleiro que aqui está, e este tabuleiro tem aqui várias entidades influentes da cidade. Essas entidades influentes da cidade podem ser
podem ser organizações ou podem ser pessoas. Por exemplo, temos aqui The Order of Soul, temos aqui The Mining Bosses, temos aqui The Media, Human First, Commissioner Dawn, temos aqui o Mayor e temos aqui o Cardinal Reese. Portanto, temos aqui 3 pessoas e 1, 2, 3, 4. Não, temos 4 pessoas e temos 4 entidades possíveis de fazerem parte da conspiração. Já lá vamos à parte da conspiração, que é uma das ações possíveis. Tem a ver com aquelas peças que ali estão. A parte da conspiração é efetivamente uma das melhores mecânicas que eu já vi no jogo, mas como eu já disse, vou primeiro explicar outras ações antes de chegarmos aí. Voltando às ações, nós temos também aqui a possibilidade de ir buscar ou descartar cartas. Neste caso, gastamos um de tempo para ir buscar uma carta ao nosso baralho, ou uma carta ao baralho negro de outra pessoa, ou podemos descartar uma carta da nossa mão, ou uma carta da nossa mão, exatamente, pode ser uma carta positiva ou uma carta negativa. Portanto, temos outra possibilidade de jogar cartas, aquelas cartas que eu mencionei. Nós podemos jogar estas cartas. Esta carta custa 4. Neste caso custa 4 de karma negativo. Significa que nós estamos, se olharmos aqui para a folha da personagem, nós temos de... E olharmos para a carta. Esta carta está uma seta a apontar para aquele lado, significa que nós temos de ir para aquele lado. Portanto, nós temos de gastar karma negativo para podermos jogar esta carta. Se não conseguirmos pagar tudo, porque não temos, portanto, imaginando que o marcador está aqui, e a carta custa 4, portanto o marcador está ali, portanto nós só temos 1, 2, não temos mais, temos que pagar o resto com cartas da mão. Portanto temos de gastar uma carta por cada ponto que não seja possível pagar. Normalmente as cartas, quanto mais caras, mais poderosas elas são. O mesmo acontece com as cartas negativas dos outros jogadores, só que na realidade o que nós vamos pagar o que nós vamos ganhar é karma positivo. Ou seja, nós somos obrigados, como eu disse, a jogar cartas negativas aos outros jogadores para podermos ganhar cartas positivas. Para podermos depois a seguir jogar cartas positivas nossas. Portanto, voltando então aqui às ações, temos aqui depois uma ação que é o Get a Jump on the Case. O Get a Jump on the Case representa irmos aqui ao First Player, que é este marcador que aqui está. Este marcador aqui. Na realidade, eu nunca vi esta ação servir para nada, a não ser que uma pessoa queira ter 2 turnos de seguida, por alguma vantagem, mas na realidade está a gastar tempo para a seguir poder ter alguma vantagem. Poderá ser vantajoso se realmente alguma circunstância do jogo o permitir. Normalmente não é algo que eu costumo utilizar como da vez. Depois temos aqui as localizações. Usar uma localização uma habilidade de uma localização é variável, porque tem a ver com a localização. Portanto, temos aqui esta localização que custa 2 de tempo, aquela custa 2 de tempo, aquela custa 1, esta custa 2, aquela custa 1, depende da própria localização. É possível ir para outro tabuleiro usando o elevador espacial, sendo que o próprio elevador espacial é um distrito extra, ou seja, também é possível enviar para lá pistas, mas cada localização custa 1 de tempo para avançar, porque isto na realidade pensa em um túnel do metro em que vai para cima, vai em frente. Portanto, custa 1 de tempo, 1 de tempo, 1 de tempo daqui para aqui custa mais 1 de tempo, daqui para aqui custa mais 1, daqui para aqui custa mais 1 e gastamos praticamente o dia inteiro para chegar à Lua. Faz sentido. Há a possibilidade de eventualmente nós usarmos aquilo que se chama este token, isto é um táxi espacial. Nós na realidade, se tivermos um token destes, podemos gastar como parte do movimento e podemos ir para qualquer localização no tabuleiro. Poupa-nos imenso tempo e é imensamente útil. O jogo também tem recursos. Nós temos efetivamente 4 tipos de recursos que o jogo chama favores. Há vários tipos de favores. Temos favores... como é que eu ia dizer? Uma questão. Temos favores... Temos aqui um player muito interessante. Temos favores de rua, temos favores corporativos, temos favores políticos e favores de sociedade. Portanto, este tipo de favor normalmente é representado por várias localizações. Portanto, se forem a ver aqui esta localização que precisa de 2 de tempo, um favor amarelo e um favor verde e ainda 2 cartas para podermos ganhar um token daqueles. Portanto, aquilo é muito caro, mas aqueles tokens automaticamente dão 3 pontos.
Portanto, automaticamente nós gastamos uma ação com aquele custo para ganhar 3 pontos garantidos para o final do jogo. Dependem das localizações. Os favores são recursos, como eu disse. Há sítios onde é possível ganhá-los. Por exemplo, temos aqui uma localização onde é possível ganhar um recurso vermelho, gastando 2 de tempo. Temos aqui, lá está, onde é que está? Temos aqui esta localização onde é possível, está aqui uma pista por acaso, não é possível gastar um tempo e 2 favores quaisquer para ganhar um táxi espacial, para ganhar um passe, digamos assim. E todas as localizações vão ter algumas habilidades. Há 3 tipos de localizações também. Elas são representadas por este símbolo que aqui está. Temos aqui um símbolo que é um losango. Temos aqui um círculo. E temos aqui, onde é que ele está? Um triângulo. Onde é que ele está? Temos aqui um triângulo, um círculo e temos aqui, onde é que está? Vou ver se encontro mais uma. Onde é que está? Temos aqui um losango. Estas localizações também representam certas especificações. Por exemplo, uma localização que tenha um losango significa que é uma localização de luxo. Uma personagem, quando entra numa localização de luxo, pode ir buscar automaticamente uma carta do seu baralho bom. Uma personagem que entra numa localização... Estas localizações aqui, os círculos, são localizações normais. São localizações que estão abertas à maioria do público. E depois temos as localizações com os triângulos, que são as localizações do submundo. São localizações que normalmente não são amigáveis, por isso se nós lá formos por qualquer motivo, nomeadamente temos ali o bufo que está ali escondido, se nós formos lá por qualquer motivo, todas as outras pessoas vão poder... nós vamos poder ir buscar uma carta a um baralho negro de qualquer outro jogador. Portanto, os jogadores, como eu disse, têm várias personagens. Eu vou mostrar aqui um exemplo de uma outra personagem, que é aqui, por exemplo, o Raymond Flint, que é o Troubled PI. Basicamente é o detetive privado que tem um passado muito, muito negro e está extremamente atormentado pelo seu passado. Portanto, como podem ver, isto é altamente temático. E é um jogo que tem muito tema. Portanto, como eu disse, temos aqui, voltando então aqui às questões das histórias. Como eu disse, nós temos aqui, seguindo as histórias, nós temos aqui este desfecho positivo e este desfecho negativo. Isto é marcado através de uns pequenos marcadores, que são os marcadores de bagagem emocional. Portanto, isto é bagagem emocional negativa, isto é bagagem emocional positiva. Há cartas que nos vão dar bagagem positiva, há cartas que nos vão dar bagagem negativa, e quando isso acontece, nós somos obrigados a colocar na carta no sítio correspondente. Portanto, se eu tiver ganho isto, assim, na realidade tenho 3 positivos para o desfecho positivo. Se eventualmente isto estiver assim, tenho 2 para 1 e por aí fora. No final da semana, ou no final de cada uma das... Desculpa, no final da semana não. No final de cada uma das alturas responsáveis, correspondentes no tabuleiro, nomeadamente que está aqui marcado. Portanto, aqui nesta altura vamos resolver a primeira parte da história. E aqui vamos resolver a segunda parte da história, que normalmente é o desfecho. Portanto, o desfecho vai ser dependendo do número de bagagem e da maioria de bagagem que nós tivermos referenciada na nossa carta. E a seguir passamos para a outra semana. Há também aqui alguns sítios no tabuleiro onde há eventos disponíveis. Estes eventos o que vão fazer vão estar em jogo. Neste caso temos aqui um evento geral, 2 eventos gerais. Estes eventos gerais estão em jogo, influenciam algumas ações, alguns deles até podem dar ações extra. Por exemplo, este primeiro evento que temos aqui, este evento que é Simons has a new right to test, significa que temos um NPC que vai para esta localização e a primeira pessoa que for lá e sacrificar pelo menos uma carta pode ir buscar o carro desportivo. O carro desportivo é efetivamente o melhor carro do jogo. Portanto, é um carro que tem um arco bastante grande. Portanto, neste caso é o carro mais rápido do jogo. Como podem ver, não pertence a ninguém, mas é uma enorme vantagem
porque nos permite chegar mais longe em menos tempo. Portanto, é um carro desportivo. Há também aqui um evento único, que é um evento correspondente ao próprio cenário. Portanto, neste caso temos aqui o Evil at the States. Cada cenário traz 3 eventos distintos, que escolhemos um ao calhas, e neste caso o Evil at the States o que vai fazer é, vai movimentar, vai disputar um evento, e depois vai movimentar todos os suspeitos que saem das suas localizações e vão ser novamente rebaralhados. Portanto, basicamente o que acontece é, as únicas pistas, os próprios suspeitos também são, por exemplo, temos aqui um dos suspeitos, portanto, que é esta pessoa que aqui está, que é o Thomas Haas. Se nós formos buscar este suspeito, ou se nós formos falar com ele, o suspeito o que vai fazer é, vai mudar de sítio, tal como qualquer outra pista. Isto é um testemunho. Portanto, nós queremos ir, se é um suspeito, nós queremos garantidamente ir lá falar com ele e saber o que é que ele tem para nos dizer. Temos depois aqui, finalmente, uma última ação que corresponde aqui à conspiração, que também está relacionado aqui com o follow-up da lead. O follow-up da lead, o que pode acontecer é, nós podemos ir buscar a pista e ir buscar provas, ou podemos sacrificar a pista e tentar avançar na conspiração. Ao avançarmos na conspiração, temos 2 opções possíveis, que é ou abrimos mais um pedaço do puzzle da conspiração, ou avançamos o nosso marcador, são aqui 2 marcadores, ou avançamos o nosso marcador para o próximo nível de conspiração. A conspiração tem 3 níveis, portanto tem o primeiro, o segundo e o terceiro, sendo que estas peças correspondem também a coisas que nós ganhamos de bónus. Por exemplo, sempre que nós vamos buscar uma peça dessas para colocar, nós ganhamos o bónus que lá está. E neste caso, o bónus que lá está corresponde, por exemplo, vou já confirmar, tenho aqui um player maravilhoso, onde é que está? Exatamente. Então, aqui esta peça permite-nos fazer aquilo que se chama um light shift ou um dark shift, ou seja, permite-nos movimentar aqui na nossa personagem, permite-nos movimentar o marcador ou para trás ou para a frente, um espaço, o que é sempre bom. Portanto, nós podemos usar o nosso conhecimento da conspiração para avançar. Aqui permite-nos ganhar um favor à nossa escolha. Portanto, como eu disse, há 4 disponíveis. Portanto, permite-nos ganhar um à nossa escolha. E aqui permite-nos ganhar bagagem emocional. Portanto, como podem ver, eles vão aumentando em termos de recompensas. O que é que nós fazemos aqui? Se nós quisermos virar isto, ganhamos automaticamente este benefício e a seguir viramos a peça e vamos ter de colocar esta peça, como quisermos, virada, ligada a qualquer uma peça que esteja no tabuleiro. O tabuleiro começa apenas com uma peça, que aqui está, que é esta. Portanto, nós vamos ter de colocar esta peça algures. Portanto, vamos colocar esta peça aqui. E neste momento, já podem ver que aquela conspiração vai eventualmente ligar a alguma coisa ou não. O que é que pode acontecer a seguir? Podemos virar outra peça e não só podem ter recompensas do outro lado das peças, como podemos, efetivamente, fazer isto. Uma das coisas que também vai acontecer ali é que nós queremos também fazer uma linha. Uma espécie de jogo do galo. Nós queremos fazer ou uma linha, ou uma coluna, ou uma diagonal que esteja diretamente ligada. Portanto, se houver uma ligação, aqui já não conseguimos fazer uma ligação, porque esta peça já não permite, mas podemos fazer uma linha. Por exemplo, podemos fazer isto. Com a próxima peça. Temos ali depois também uma recompensa, que é movimentar uma pista. Podemos a seguir também fazer isto. Podem ver, as peças vão se ligando. E já temos aqui uma ligação. Automaticamente, ao fazermos aqui uma ligação, esta habilidade fica desbloqueada para o final do jogo, que vai manipular a pontuação. Portanto, esta aqui que diz a Human First, each street favor is +1 VP para Link. Portanto, os favores de rua, que são os vermelhos, portanto, no final do jogo, todos os favores vermelhos vão valer 1 ponto por cada ligação que houver no tabuleiro da conspiração que faça ligação ao Human First. E neste caso,
Neste momento temos aqui uma ligação, não significa que não possamos ter outra ligação, eventualmente, de outro lado. Portanto, se usarmos depois estas peças, que são um bocadinho mais poderosas, temos depois aqui a possibilidade de fazer isto. Inclusivamente, podemos até fazer becos sem saída. Como podem ver, aquela ligação não vai dar a lado nenhum, é um beco sem saída. Portanto, aquilo era só fogo de vista. Temos depois a possibilidade também de escolher aqui as bifurcações. Portanto, isto aqui não é preciso seguir nenhum padrão. A única coisa que é preciso fazer é seguir, é apenas colocar a peça correspondente ligada a uma outra peça que já esteja no tabuleiro. Portanto, aqui usando esta, temos depois aqui, podemos fazer isto, ou podemos também fazer isto, fazer aqui uma bifurcação e a seguir aquela bifurcação pode ir para cima, pode ir para baixo, ou podíamos até ter feito de outra maneira. Podíamos ter feito simplesmente isto. Portanto, isto é um beco sem saída, não há nada a fazer, portanto, é um beco sem saída, não vai dar a lado nenhum. Portanto, este jogo tem muita informação, é um jogo que vai ser complicado de explicar e é um jogo que vai ser muito difícil de perceber à primeira. Porque há imensa informação para seguir. Há a folha de personagem, há as cartas positivas, há as cartas negativas dos outros, há a nossa história, há o nosso suspeito, inclusivamente temos de seguir também, cada um começa com cartas especiais que têm ativações especiais mediante aquilo que acontecer. Portanto, esta carta aqui do Lewis is in a bad mood. This card begins the game in play with the side face up. Dark cards played by Lewis on other investigator cost one more or one less. Your choice. If a light card is played by Lewis, turn this card over. Portanto, se nós jogarmos uma light card, automaticamente esta carta vira e passamos a jogar com aquela habilidade. Portanto, todas as personagens vão ter habilidades próprias. Eu já vos mostrei aqui duas, posso mostrar-vos as outras que está em jogo. Ainda não mencionei que todas as personagens, para ajudar, vão ter também um guia de estratégia. Portanto, temos aqui a estratégia para o Louis Blaine, as forças, as fraquezas, alguns conselhos e depois temos aqui como lidar com os outros investigadores. Portanto, como lidar com o Raymond, como lidar com o Floyd, como lidar com a Caprice e como lidar com a Rachel. Os outros investigadores que nós temos aqui no jogo, eu vou-vos mostrar. Portanto, não mencionei ainda uma coisa importante, que é todas as personagens têm aqui, como eu disse, já mencionei, mas ainda não especifiquei, todas as personagens têm aqui as três possíveis histórias, nomeadamente temos aqui a Sarah, o Mr. Lee e o Tanaka. A Sarah é a mulher do Lewis, eles estão separados, não estão divorciados, estão separados, e ele está a tentar reconciliar-se com a mulher. Portanto, é uma das histórias possíveis. Temos também o Mr. Lee. O Lewis é um polícia corrupto, portanto, aceitou o dinheiro do Mr. Lee, portanto, está no bolso do Mr. Lee e ele quer confrontar o Mr. Lee e dizer-lhe: Mr. Lee, peço desculpa, não trabalho mais para você, não trabalho mais para si, portanto quero sair. Ou então temos também aqui o Tanaka. O Tanaka é um assassino da Yakuza que matou o seu parceiro, portanto ele quer vingança. Portanto, há três histórias possíveis para cada personagem. Temos aqui depois no Raymond. O Raymond tem aqui também três histórias possíveis. Temos aqui a Kate. A Kate basicamente que é a sua ex-amante. Portanto, é uma mulher do seu passado. Obviamente que todos os troubled PIs, todos os detetives privados têm uma mulher no seu passado, uma femme fatale, e a Kate voltou à cidade, não se sabe porquê, não se sabe o que é que ela tem a ver com o homicídio, se tem alguma coisa a ver, se faz parte da conspiração, se não faz. Temos também aqui o Keen. O Keen era um dos seus colegas de esquadrão, que ele combateu na guerra, obviamente, por isso é que ele está meio avariado. Sim, porque o Raymond Fleet é alcoólico. O Raymond Fleet é alcoólico, portanto, ele sente-se culpado pela morte, pelo desaparecimento do Keen e pelo desaparecimento do Parsons, que era o seu chefe de esquadrão. Portanto, ele quer resolver o Keen, ou quer resolver o Parsons, ou quer resolver também a sua história com a Kate. Temos também depois aqui, como eu disse, outras personagens. Temos aqui o Floyd 2X3A7C, que basicamente é um bioroide, é um androide, digamos assim, que foi criado por uma corporação de androides, foi emprestado à polícia para tentar aliviar um pouco neste caso, a xenofobia que existe contra
humanos artificiais, que é assim que eles são chamados. Portanto, o Floyd quer mostrar que na realidade é um bom substituto do humano. Ele tem aqui 3 personagens possíveis. Tem aqui o diretor Haas, que basicamente é a diretora da companhia que o fabricou. Tem o Father Michael, que basicamente é uma pessoa, é um padre que lhe dá conselhos e que o ajuda a tornar-se mais humano. E temos depois aqui o Simmons, que é o rapaz que lhe faz a manutenção. O Simmons que aparece num dos eventos, como podem ver. Temos depois aqui a Caprice Nisei. A Caprice Nisei, na realidade, é um clone psíquico. Os clones psíquicos são também eles humanos artificiais, portanto, não são clones, portanto, são criados em laboratório. Ao contrário dos androides, eles são de carne e osso. Portanto, na realidade, Caprice, como é um clone psíquico, tem poderes psíquicos, portanto, faz investigação também com a polícia, porque é algo que ela consegue ajudar muito. Caprice tem aqui 3 histórias também. Tem aqui o Chairman Hero, que basicamente é o CEO da companhia que a criou. Temos aqui o Daniel que é um rapaz que ela conheceu na faculdade, que não sabe que ele é um clone e por quem ela está a gostar, portanto, está a tentar explorar os seus sentimentos como humano artificial. E temos finalmente aqui depois as irmãs. Como eu mencionei, a Caprice é fabricada em série, portanto, e esta série de clones tem um problema mental. Portanto, esta série de clones, o seu cérebro vai começar, a sua sanidade vai começar a perder-se porque, pronto, não são estáveis. Ainda por cima são psíquicos, portanto não vai ajudar. Portanto, é uma das histórias que ela vai tentar resolver, é a história das irmãs. E temos finalmente aqui a Rachel Beckman. A Rachel Beckman é basicamente Underage Bounty Hunter, é uma caçadora de prémios. A Rachel Beckman é possivelmente a personagem mais fraca em termos de investigação, mas tem outras vantagens. Portanto, a Rachel Beckman já tem dinheiro, tem uma carta de dinheiro, começa com cartas de toda a gente, portanto sabe os podres de toda a gente. E a Rachel tem efetivamente aqui 3 histórias. Tem aqui a Lena, que é uma das suas amigas, uma amiga com quem ela está a tentar manter o contacto, mas que às vezes não se encaixam bem. Temos aqui o Oliver, que é o seu informante, que é um rapaz das ruas, que ela está a tentar ajudar e a tentar salvar. E temos aqui o Captain Beckman, que é um polícia e que é o pai dela e de quem eles estão zangados um com o outro, porque pronto, o pai dela não aprova de todo aquilo que ela faz na vida. Portanto, ela é caçadora de prémios, ela não é polícia. Portanto, ela segue ali um pouco à margem da lei. O jogo vai continuar, como eu disse, até chegarmos ao final da última ronda. Portanto, o jogo vai ter 12 turnos. Portanto, 6 em cada semana. E no final dos 12 turnos, nós vamos simplesmente fazer a contabilização de pontos. Vamos fazer a contabilização de todos os pontos que nós ganhamos das nossas histórias. Todas as histórias valem pontos. Por exemplo, temos aqui esta história do Luís, que isto é, neste caso, é o desfecho negativo e perdemos 5 pontos se chegarmos a este desfecho negativo. Portanto, nós temos também de andar aqui a gerenciar... a gerir um bocado aqui as histórias. Nós temos de andar a gerir muita informação. Portanto, temos de fazer a investigação, temos de completar as nossas histórias, temos de tentar perceber, temos de tentar garantir que o nosso caso termina com sucesso, porque como eu disse, nós temos aqui as 2 personagens, nós temos de garantir que a Deja Torres é culpada. Obviamente que nós não sabemos o que é que vai estar a aparecer. Portanto, imaginando que temos aqui a Deja Torres, colocamos aqui provas aqui, os outros também colocam, não sabemos o que é que os outros estão a colocar, se estão a colocar provas fortes, se estão a colocar provas negativas. Portanto, nós vamos depois fazer a contabilização dos números de pontos em cada uma das personagens, para saber qual delas é que realmente é a pessoa que cometeu o homicídio. E nesse aspecto nós temos de confirmar depois quem é que conseguiu garantir que o culpado, quem é que conseguiu ter o culpado, fazer os pontos das personagens inocentes, fazer os pontos das personagens, fazer os pontos das histórias das personagens, fazer os pontos correspondentes
aos favores, porque, como eu disse, ali algumas localizações na conspiração vão desbloquear habilidades e vão contabilizar pontos para o final do jogo. Portanto, estes favores também vão contabilizar pontos. Contabilizar pontos também de ir a certas localizações, porque algumas localizações valem pontos. Portanto, as duas corporações que criam humanos artificiais também valem pontos. Nós conseguimos lá ir. Perdão. Nós temos também aqui a possibilidade de ir aqui também às localizações, que são estas aqui. Algumas delas são precisas mandatos. Portanto, uns mandatos são coisas destas. Portanto, é preciso ter um mandato para colocar aqui, porque senão, em vez de gastar uma ação para entrar, são precisas 3, porque é preciso passar pela segurança toda. Mas se tivermos um mandato, já não é preciso. Para obter mandatos, temos de ir aqui à Humanity... não, mentira, não é aqui. Temos de ir aqui ao Monroe Associates, temos de ir aos advogados, gastar um de tempo e um favor amarelo, que neste caso é um favor político, para ganhar um mandato, para depois podermos ir à localização, colocar lá o mandato, dizer tenho aqui um mandato, e a partir daquele momento já só precisamos de lá ir, sempre que lá vamos só precisamos gastar uma ação. O jogo tem imensa informação, tem um tema muito, muito, muito forte, não só por causa dos eventos, porque pronto, os eventos também, temos aqui um baralho inteiro de eventos, portanto, à medida que sai um evento, à medida que um evento é resolvido, aparece outro, e os eventos vão sendo resolvidos, vão aparecendo, vão estando disponíveis. Portanto, há imensa informação neste jogo que é preciso gerir. O que é que eu acho deste jogo? Eu gosto imenso. Eu gosto imenso deste jogo. Tem algumas vantagens, tem algumas desvantagens. Vou começar pelas vantagens do jogo. O jogo, em termos temáticos, é possivelmente das melhores coisas que eu conheço. É muito difícil encontrar um jogo que tenha mais tema incorporado do que este. Todas as histórias, todas as cartas têm história, portanto temos aqui um evento, tem aqui história no evento, tem aqui o evento. Portanto, estão imensas coisas a acontecer, o tabuleiro é dinâmico, as coisas movimentam-se no tabuleiro, as localizações permitem quebrar as regras. O próprio movimento é temático, porque nem todos os carros têm a mesma cilindrada, nem todos os carros têm o mesmo alcance. Portanto, há pessoas que levam mais tempo a ir de certos sítios, portanto, vão ter de jogar com as suas fraquezas, vão ter de jogar com as suas forças. Portanto, é uma coisa que as histórias são espetaculares, as histórias de cada uma das personagens são maravilhosas, porque há personagens que, a certas alturas, nós temos de decidir se avançamos na investigação ou se abdicamos da investigação para resolver a nossa vida privada. Portanto, é uma coisa... Não temos tempo para tudo. É impressionante. É uma coisa muito gira. Isto é quase um mini RPG numa caixa. Portanto, é uma coisa fantástica. Quais é que são as vantagens deste jogo? Eu sei que já mencionei o tema, mas é também precisamente essa uma das fraquezas do jogo. É que o jogo é imensamente temático. E isto poderá não agradar a toda a gente, precisamente por causa do tema. Portanto, o tema poderá não ser do agrado de muita gente. Mas depois, pelo facto de ser muita informação. Há imensa coisa, há imensas engrenagens a mexer, há eventos que influenciam coisas no tabuleiro, há coisas no tabuleiro que influenciam outras coisas no tabuleiro, as próprias ações dos jogadores podem influenciar coisas no tabuleiro. Portanto, a conspiração, que é uma das mecânicas que eu até agora nunca tinha visto, a conspiração pode subitamente mudar pontuação. Portanto, nós pensávamos que estávamos a pensar que estávamos com uma pontuação e subitamente a pontuação muda toda, porque conseguiu-se fazer um elo de ligação a um sítio qualquer e a partir do momento que nós temos isto, afinal nós olhamos para outro jogador e aquele jogador já tem 5 pontos só em favores, o que também é interessante, porque esse jogador depois poderá estar hesitante em gastar esses favores. Portanto, são coisas que podem acontecer. Outra coisa que é muito importante, este jogo é muito longo. O jogo é muito, muito longo. E quantos mais jogadores tiver, mais longo o jogo vai ser. Portanto, como eu disse, o jogo vai ter 12 turnos. Em cada turno, cada jogador tem 6 pontos de ação.
o que significa que isto pode dar origem a um jogo imensamente longo. Eu lembro-me que em termos de encaixar regras, em termos de perceber como é que o jogo funciona, é possível que a primeira semana leve 3 horas. O que significa que havendo 2 semanas isto pode ser um jogo de 6 ou mais horas. Isto pode ser um jogo de 6 ou mais horas, pode ser um jogo pode ser um jogo que leve muito tempo, e aí as coisas podem e aí pode afastar muita gente. Vai afastar muita gente, com certeza. Não é um jogo familiar de todo. Não é um jogo que se consegue tirar e jogar numa noite ou a seguir ao jantar. Isto é um jogo que tem de ser planeado para um dia inteiro. Isto é um jogo que pode levar 4, 5, 6 mais horas, mas a recompensa é que nós estamos a criar o nosso próprio filme noir num ambiente de cyberpunk. Isso é uma das coisas mais fantásticas em termos de experiência que eu encontrei. Portanto, é inacreditável a quantidade de combinações, a quantidade de ramificações que este jogo consegue ter. Só na conspiração, dependendo da maneira como a conspiração está feita, pode haver várias ramificações possíveis. Pode haver o crime. Há vários crimes, eu só vos estou a mostrar um, mas há vários crimes no jogo, há pelo menos 6. Há eventos específicos para cada crime, há um baralho de eventos enorme, ou seja, há aqui uma série de eventos que podem sair ou podem não sair. Portanto, há um baralho bastante grande, bastante volumoso de eventos, como podem ver. As próprias cartas de personagens não vão aparecer todas. Elas não vão aparecer todas. Elas também estão, como podem ver, elas também têm cores. Significa que estas cores representam a história que estão a influenciar. Portanto, esta carta influencia a história verde, esta também. Esta influencia a história azul e por aí fora. Sim, no caso do Raymond Flint, ele só tem 2 histórias. Mas se forem ver aqui as cartas do Luís, ele tem as 3 cores. Portanto, tem a história amarela, tem a história verde e tem a história azul. Portanto, estas cartas vão influenciar histórias específicas. Podem sair, podem não sair, mas é uma quantidade absurda de informação. É inacreditável a quantidade de informação que este jogo tem. Portanto, eu recomendo sempre ir buscar os player aids maravilhosos que estão no Board Game Geek. Portanto, temos aqui um player aid maravilhoso com um resumo das regras. O livro de regras tem aproximadamente, deixa-me só confirmar, 47 páginas. Então, um livro de regras com 47 páginas. Portanto, tem muita informação. Tem exemplos. Tem, portanto, o que é que todas as localizações fazem. Portanto, tem aqui um anexo com todas as localizações. Tem muitas figuras. Repórter, os alibis. Sim, tem alibis. Há perjúrio. Há o bufo. É possível eliminar NPCs. Ou seja, é possível fazer hits nos NPCs, o que significa, por exemplo, temos aqui até um exemplo da Sarah, que é a mulher do Luís. Se matarem a Sarah, não é possível o Luís completar a história dele porque a Sarah morreu. Portanto, é possível interferir com as histórias dos outros. Este jogo tem imensas possibilidades, tem imensas ramificações. É uma coisa inacreditável a quantidade de informação que este jogo tem, a quantidade de ramificação, a quantidade de coisas a acontecer ao mesmo tempo. Inclusivamente os próprios suspeitos funcionam de maneira diferente. Portanto, como podem ver, temos aqui as pistas têm forças diferentes mediante o suspeito. Portanto, é uma coisa que também pode ser fácil de jogar, pode ser interessante de jogar. Portanto, é muita coisa a acontecer, mas é um jogo cuja experiência é inesquecível. Portanto, isto, quando se cria uma história do princípio ao fim, é aquilo que se chama não tem preço. Portanto, lembro-me de uma história em que o Luís foi confrontar o Mr. Lee, ao mesmo tempo que fazia a investigação do homicídio. O Mr. Lee aceitou. O Mr. Lee não aceitou
que o Luís saísse do seu bolso. A Sara, a mulher dele, por consequência, também não aceitou de volta. Portanto, o Luís perdeu uma série de pontos que tinha ganho da investigação. Conseguiu compensar com a conspiração, porque havia ali uma série de ligações. Ou seja, toda a informação que o Luís conseguiu fazer foi de maneira a conseguir manipular a pontuação final. Isto é apenas um jogador a fazer isto, pois o jogo, como eu disse, leva até 5 jogadores. Portanto, quando há 5 jogadores a influenciar um mundo inteiro, as possibilidades são quase infinitas. Portanto, é um jogo muito, muito interessante, é um jogo muito, muito bom. É um jogo que tem pouco amor. Foi um jogo que levou muito pouco amor. Porquê? Porque isto é um jogo da Fantasy Flight. E o jogo saiu numa altura em que a Fantasy Flight era conhecida por lançar jogos com imenso tema. Portanto, este jogo cumpre com esse objetivo. Portanto, é um jogo que tem imenso tema. Ao mesmo tempo, é um jogo que tem mecânicas e mecanismos de Eurogame. Portanto, isto é um jogo que, na realidade, tenta agradar a gregos e troianos, mas acaba por não conseguir fazer isso da melhor forma, porque é extremamente complicado para as pessoas que gostam de temáticos e é extremamente temático para as pessoas que gostam de Eurogames. Portanto, acaba por entrar aqui num campo que é difícil de conseguir delinear bem o que é este jogo. Este jogo é uma experiência muito boa, é uma experiência fantástica, mas lá está, é um jogo que não é para toda a gente. Se este jogo for para vocês, se acharem que é algo que pode ser do vosso agrado, é uma questão de eventualmente o Apocalipse em Pijama terminar e pode-se chegar à possibilidade de jogar. De qualquer forma, este é o Android, espero que tenham gostado. É um jogo, como eu disse, não é fácil explicar este jogo, eu só dei assim umas luzes sobre os conceitos gerais. Em termos de regras, é muito complicado explicar este jogo. Em termos de regras, a explicação é quase uma hora, porque é preciso saber as nuances todas, é preciso saber o que é que acontece em cada coisa. Como eu disse, há sítios onde se ganha cartas, há sítios onde se conseguem fazer coisas, há sítios onde se consegue jogar cartas, há eventos, há uma conspiração, a conspiração manipula a pontuação final, pronto, na realidade é muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, não é fácil. De qualquer forma, pronto, é um jogo que, como eu disse, precisa de carinho, precisa de amor, precisa de... como é que eu ia dizer? Precisa de compreensão. É um jogo que não é fácil de jogar. Houve outras coisas que eu não mencionei, por exemplo, quando se consegue fazer uma linha ou uma coluna na conspiração, ganha-se um token de conspiração, que dá mais 4 pontos. Portanto, nós também, quando colocamos peças ali na conspiração, também temos de ter cuidado para não deixar peças abertas para outros jogadores poderem lá ir. Pronto, é muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, mas lá está. É um jogo que, com o grupo certo, é possivelmente uma das melhores experiências do mundo dos jogos de tabuleiro. Espero que tenham gostado e até à próxima.